Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, lição de número 3, que tem como título Quando Nosso Mundo Desmorona. O verso para memorizar está lá em Isaías, capítulo 7, verso 9, que na verdade é o finalzinho do verso, que diz assim: Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Bem, o tema central da lição dessa semana seria a seguinte pergunta, né? Onde nós depositamos a nossa confiança? Onde a nossa fé está alicerçada, nossa confiança realmente está baseada, está alicerçada no Senhor, no nosso Deus, ou a nossa confiança está em outras coisas, né? Coisas que nós podemos ver, coisas que nós podemos tocar, talvez no nosso emprego, na nossa condição financeira, é isso que traz confiança para nós? Ou de fato a nossa confiança está inteiramente alicerçada no nosso Senhor? E aqui a gente vê, na lição dessa semana, justamente um momento onde um rei teve que demonstrar onde de fato estava depositado a sua confiança. E esse rei é o rei Acais. Para a gente entender um pouquinho o contexto da lição, né, o contexto desse reinado, nós precisamos retornar lá em 2 Reis, capítulo 16, que fala um pouquinho sobre esse rei, o rei Acais. Rei Acais que era neto de Uzias, o rei da lição anterior. Então Acais, como diz lá no capítulo 16, 2 Reis, verso 1 ao 4, fala o seguinte sobre esse rei. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Portanto, Acais foi um rei mau. Foi um rei que claramente reinou de forma afastada de Deus, afastada do Senhor. E justamente aqui no início de Isaías, capítulo 1, verso 7, nós percebemos que o reino de Judá, que tem como seu rei Acais, ele está sob ameaça de uma guerra. O reino da Síria, juntamente com o reino de Israel, estavam ameaçando o reino de Judá. A gente tem que lembrar aqui, não podemos esquecer, na verdade, que o reino de Israel, depois de Salomão, ele foi dividido, entre o reino de Israel, que ficava ao norte, e o reino de Judá ao sul. Portanto, a gente precisa nunca esquecer dessa questão. O reino de Israel foi dividido depois de Salomão. E aqui, então, esse reino de Judá, que tinha como capital Jerusalém, que tinha como seu rei nesse momento Acais, estava sendo ameaçado por uma coalizão, por uma aliança feita entre o reino de Israel, ao norte, juntamente com o reinado da Síria. E sob essa ameaça, Acais ficou com medo. Veja o que diz no capítulo 7 de Isaías, verso 1 e 2. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Portanto, veja que ao receber essa ameaça, Acais, como rei de Judá, ele fica com medo, ele fica agitado. E a gente percebe, justamente no verso 2, que o povo também da nação de Judá fica com medo. E aqui é interessante, é uma questão muito importante, como que a ação do líder, ela acaba sendo refletida pelo seu povo, pela sua nação. Porque a gente vê que pelo medo, que Acais demonstra, a sua nação, o seu povo também acaba ficando com medo da situação. Talvez ali se Acais tivesse realmente confiança em Deus, que Deus resolveria essa questão, talvez o povo também depositaria sua confiança em Deus e demonstraria também essa tranquilidade de que as coisas aconteceriam conforme a vontade de Deus. Mas o rei Acais, ele já fica com medo nessa situação. Lembre que Acais estava totalmente longe de Deus.
Então, aqui ele sente esse medo e ele busca, então, uma solução para essa ameaça. Ele vê nessa coalizão, né, de Israel com a Síria, né, ali duas nações, né, como um vulcão em erupção que está ameaçando o seu reinado, e ele entende que a única forma de vencer essa batalha, de vencer essa ameaça, é aumentando o seu exército de alguma maneira, porque ele enxerga que o seu exército é muito fraco, muito frágil perante essa ameaça. Mas ele não busca essa solução onde ele realmente deveria buscar, que era em Deus, depositar a sua confiança inteiramente em Deus. Isso que ele deveria fazer. E perceba que na nossa vida, muitas coisas que acontecem, né, muitos desafios que acontecem na nossa vida, Deus muitas das vezes permite que certas coisas aconteçam para nós realmente nos, né, irmos até Ele, voltarmos até Ele, né, lembrarmos em quem nós devemos depositar a nossa confiança. Às vezes a gente está tão afastado de Deus, né? Parece que a nossa vida está tranquila, né? Aquela estabilidade que a gente tanto busca, parece que está tudo tranquilo, nada vai acontecer, nada vai nos abalar, mas a nossa confiança está tão longe de Deus que Deus permite que alguma coisa aconteça para que a gente realmente lembre onde a nossa confiança deve ser depositada. Né? E aqui, com Acais, foi isso que aconteceu. Ele estava tão distante que Deus permite, né, que essa ameaça aconteça para que ele vá até o Senhor e o busque. Né? Deposite a sua confiança em Deus. Mas Acais ele não faz isso. Ele busca uma aliança com outro povo, o povo da Assíria, que era um povo idólatra. Né? Não era vontade de Deus que Acais fizesse essa aliança, mas Acais entende que a única maneira de vencer essa ameaça é aumentando o seu exército. E aumentando o seu exército, ali ele entendeu que poderia fazê-lo fazendo justamente essa aliança com a Assíria, né? do reinado ali de Tiglat-Pileser III. E ele então busca essa aliança. E Isaías, então, a gente vê aqui no verso 3 de Isaías capítulo 7, né? O Senhor manda Isaías, envia Isaías até Acais para levar a ele uma mensagem. Perceba que Deus, ele permite que isso aconteça para que Acais vá até ele, né, para que Acais vá até Deus e busque essa solução através da fé em Deus. Só que mesmo Acais não indo até o Senhor, mesmo Acais não indo a Deus, né, Deus ele é tão misericordioso que Deus vai até Acais através do profeta Isaías. E perceba só essa mensagem, né, que o profeta Isaías então leva até Acais, aqui no verso 3 e verso 4, né? Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto, volverá ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes. Olha só, né? Interessante que Acais ele enxergava, né, a Síria junto com Israel como dois vulcões em chama, né, ameaçando seu reinado, e Deus aqui trata esses 2 reinados como diz aqui, né, 2 tocos fumegantes, né, 2 tocos aí, né, com um pouco de fumaça saindo, né, ou seja, não se preocupa com isso, né, eles não vão te vencer, fique tranquilo, aquieta o seu coração, confie, né, não precisa fazer aliança com nenhum povo idólatra, simplesmente confie em mim, essa era a mensagem, né, e aqui ele então relata, né, no verso 5, né, a questão dessa ameaça da Síria junto com Israel, e finaliza então no verso 9, justamente que foi o verso que a gente leu no início da lição, dizendo, né, se não crerdes, certamente não permanecereis. Então, a mensagem foi: fique tranquilo, acalme seu coração, tudo vai se resolver, simplesmente confie em mim. Mas você precisa crer. Essa é a mensagem, você precisa crer para que isso tudo aconteça. Mas Acais não ouviu. Infelizmente, Acais não ouviu essa mensagem que Deus enviou através de Isaías. Interessante que o próprio nome do filho de Isaías, né, quando diz ele, né, um resto volverá, era ali o nome do filho de Isaías, perceba que esse nome já fazia parte da mensagem. Porque era o seguinte: ou Acais confiava no Senhor, ou Acais não confiaria no Senhor, e o seu povo, então a sua nação, correria o risco
de ser levado em cativeiro, seria levado em cativeiro, seria preso em algum momento, né? Mas essa mensagem, né, desse nome do filho de Isaías dizia justamente essa questão: ó, vocês vão ser levados em cativeiro, vai acontecer, vocês serão levados como prisioneiros, porém uma parte do povo, né, o remanescente, ele voltará. É como diz aqui na lição de segunda-feira, um trechozinho, que diz assim: a mensagem para Cais era: depende de você. Afaste-se dos pecados ou vá ao cativeiro, do qual um remanescente retornará. A decisão é sua. No livro de Isaías, a gente vê em vários momentos essa questão, né, do remanescente, do povo remanescente. Né? E aqui, mais uma vez, ela é apresentada através do nome do filho de Isaías. Portanto, a decisão era de Acais. Ou Acais realmente depositava sua confiança em Deus, se arrependendo, né, dos seus pecados, ou simplesmente ele manteria, né, sua escolha, mais uma escolha errada, que colocaria aí num risco muito maior a sua nação. A decisão era de Acais. E Acais, infelizmente, ele não aceita essa mensagem. Mas Deus, ele é tão misericordioso, tão bondoso para com a gente, né? Ou seja, que Deus, ele foi até Acais, através de Isaías, Acais não ouviu, mas Deus dá mais uma outra oportunidade para Acais depositar sua confiança em Deus. E a gente vê isso lá no verso 10, né? Quando diz assim, 10 e 11: e continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Ou seja, você quer um sinal de que você pode confiar em mim? Peça o sinal que você quiser, que eu vou mostrar. Através desse sinal que você pode confiar em mim. Mas Acais, no verso 12, a gente vê o quê? Acais, porém, disse: não o pedirei, não o pedirei. E eu separei aqui no nosso comentário bíblico de hoje, justamente esse verso, né, desse fato, quando Acais diz a Isaías que não iria pedir nenhum sinal para Deus, né, que fizesse sinal para Acais, diz justamente essa questão, né, o fato do não o pedirei. Diz assim: Acais se recusou a ser persuadido. Ele não queria acreditar e não queria saber de nada que o ajudasse a crer. Ele tinha estabelecido sua política, estava determinado a levá-la adiante e temia tudo que pudesse influenciá-lo a mudar. O auxílio que Acais procurava era o da Assíria, e não o auxílio de Deus. Portanto, Acais, em seu coração, já tinha determinado, já tinha definido que a ajuda que ele iria buscar seria a ajuda de uma outra nação. Portanto, Acais, mais uma vez, nega essa última oportunidade que ele tinha ali, né, que ele teve para voltar a sua confiança a Deus. E a gente vê então no decorrer, no finalzinho já dessa leitura, né, a gente leu o verso 12, né, Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Em verso 13: então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Perceba que no verso 11, Isaías ele trata com Acais da seguinte maneira: pede ao Senhor teu Deus. Isaías tratando o Deus, né, de Acais, dizendo assim: o teu Deus. No verso 13, Isaías ele coloca da seguinte maneira, né? Não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus. Portanto, aqui Isaías já deixa claro que Acais já está tão afastado de Deus, que esse Deus não é o Deus de Acais de fato. Acais já deixou isso bem claro. Então, no momento, Isaías trata como teu Deus, e no outro momento como meu Deus. Ou seja, esse é o Deus de Isaías, mas definitivamente não é o Deus de Acais. E Acais, então, ali ele perde todas as oportunidades de se voltar a Deus, de depositar a sua confiança completamente no Senhor, né? E a gente vai ver na lição, na próxima lição, na próxima semana, um pouco das consequências que houve por conta dessa aliança do reinado de Judá com o reinado da Assíria. Então, a lição de hoje, ela traz de fato, né, o perigo de nós depositarmos a nossa confiança em qualquer outra coisa que não seja em Deus, que não seja no Senhor. Lembre da vida de Jó. Jó passou ali na vida de Jó uma avalanche, né, um tornado, um furacão que levou tudo que ele tinha.
levou tudo que ele tinha. Mas a confiança de Jó, ela não passou, ela não foi levada junto. Porque a confiança de Jó não estava alicerçada nas coisas que ele tinha. Não estava ali baseada no seu poderio econômico. Não estava alicerçada ali no seu emprego, seja lá o que for. Não estava baseada em nada disso. Portanto, quando passou um vendaval na vida de Jó e levou tudo que ele tinha, a confiança dele permaneceu. Porque a confiança dele estava alicerçada em Deus, né? Nesse Deus que não passa, não vai, né? Fica, permanece conosco a todo momento, dependente da situação. E justamente é o que nós precisamos fazer, depositar nossa confiança em Deus, para que quando vier um vendaval na nossa vida, quando vier alguma coisa que aparentemente, né, poderia deixar a gente sem chão, nós teremos a nossa confiança permanecendo no Senhor. Se a nossa confiança estiver no nosso emprego, quando ficarmos desempregados, o que acontece? Ficamos sem chão. Nosso mundo desmorona, como diz o título da lição de hoje. Nosso mundo desmorona, porque nossa confiança está no emprego. Agora não tem mais emprego. Não tem mais emprego, acabou. Não tem mais confiança e a gente fica sem saber o que fazer. Quando nossa confiança está na nossa situação financeira, quando acontece uma coisa e perde tudo, acabou, fica sem chão. Nosso mundo desmorona. O nosso mundo ele só não irá desmoronar em momento nenhum quando a nossa confiança estiver alicerçada no Senhor. Acais tinha sua confiança nas coisas que ele podia ver. Então ele via o seu exército fragilizado perante o exército da Síria junto com o reino de Israel. E ele enxergou o quê? Não vou vencer, preciso fazer uma aliança com outro povo para vencer, mas ele esqueceu que era só confiar no Senhor. E o Senhor deu todas as oportunidades para ele se arrepender e voltar a sua confiança para ele. Não faltou oportunidade, como nós falamos durante aquela lição. Acais, mesmo não indo, o Senhor foi até ele. E o Senhor faz isso conosco, mesmo quando nós passamos por desafios e não nos voltamos para Deus, ele muitas das vezes vem até nós e nos chama, confia em mim, e nos chama para que possamos depositar a nossa confiança nele. Lembre-se de que os desafios da vida, né, uma doença, o desemprego, seja lá o que for, a morte na família, tudo isso são oportunidades para que nós possamos lembrar onde nós precisamos depositar a nossa confiança. Precisamos enxergar esses desafios da vida como oportunidades para nos achegarmos a nosso Deus, depositarmos a nossa fé completamente nele. E esse é o foco da lição dessa semana, que nós possamos então realmente depositar essa confiança no Senhor, depositar toda a nossa fé 100% no Senhor, para que nada permita que o nosso mundo desmorone. Infelizmente, como falamos, Acais fez a escolha errada e teve consequências que vamos acompanhar na próxima lição, na lição de número 4, mas que a lição de hoje possa realmente nos alertar o quanto nós precisamos depositar 100% da nossa confiança no nosso Deus. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você e a gente se vê então na próxima lição. Até lá!